sabia. Ninguém sabia, né? Porque eu comecei no sábado. O Nilo sabia porque Deus ajudou eu montar o equipamento. Porque o nosso programa, irmãos, é o programa Assembleia de Deus. Viu? Você não vai pegar ele em rádio. Deve ser. Enfraqueceu aqui. Vai trocando aqui para mim essa pilha. Está desligado aí o DVD? Certo. É porque a pilha vai ficando fraca. Então, irmãos, aí é o seguinte: a gente leva a mesa para lá e eu tenho uma caixa virada para aquele lado e outra para cá. Aí eu sento na cadeira, passo o hino e faço o programa. Não é uma bênção? Outro hino e fala: olha, aqui é a Assembleia de Deus, pastor Baldazinho Moraes, nós estamos aqui para falar de Jesus, bem suave. Então eu comecei no sábado. Quem quiser ouvir o programa, pode ouvir, né? E pode ver também, porque você tem que passar aqui, viu? Você tem que passar na rua do Rangico, ou na rua aí, viu? Porque no radinho e na internet você não vai conseguir, viu? Mas quem quiser participar, você pode participar ao vivo, viu, Mozequinha? Fica bom, irmãos, viu? Então o programa Assembleia de Deus está funcionando todo sábado, ali para 6h30, 7 horas a gente inicia, mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, rodamos os hinos, fazemos o anúncio da programação da igreja, oramos, né? Nós oramos para as pessoas vizinhas. Então, viu, Fabrício, você que é o da internet, né? Eu sei que eu tenho, você pode colocar lá, né? O programa Assembleia de Deus está indo ao ar, irmãos, todos os sábados. Coloca lá das 7 às 8, viu? Das 19 às 20 horas. É bem aquele cantinho ali, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu já tive um programa de rádio mais de 11 anos, irmãos, né? Por isso eu achei bom ver a Raquel lá atrás, lá do microfone da rádio. Como que é o nome da rádio, tá, irmão? Como é que é? Clube FM. O programa lá, como que é o nome? Mensagem de Esperança. Muito bem. Então vou dar uma mensagem de esperança aqui. Vou olhar para as horas aqui. Está faltando 20 minutos, irmão, mas é rapidinho aqui. Pode ficar sentado mesmo, porque nós ainda temos. Eu não estou bem acostumado com isso aqui. Eu vou botar uma lâmpada mais forte aqui, porque as minhas vistas estão ótimas. A questão é porque a lâmpada é fraca, viu? Aleluia, viu, irmãos? Abra as vossas Bíblias no capítulo 14 de Mateus, o versículo de número. O versículo 22. Aleluia. Eu quero que os irmãos, né, fiquem bastante atenciosos, né, mesmo que está em pé, fica olhando aqui para mim, né, porque olhar para mim já é muito agradável, né, irmãos? E agora, muito mais pela a palavra, porque nós temos que reverenciá-la. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caída da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Diz comigo: verdadeiramente és filho de Deus. És filho de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus, irmão?
Amém. Jesus. Fala para o seu irmão assim: você também é filho de Deus. Você também é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vai ser rapidinho, porque depois a nossa fotógrafa, né, nós vamos ficar primeiro nessas 3 janelas aqui, espalhar nas 3 janelas, ela vai descer lá e tirar as fotos desse lado, depois daquele lado, e depois também do estacionamento, porque nós queremos divulgar o nosso trabalho. Nós estamos na internet, estamos no YouTube e assim por diante, viu? Amém? Daqui uns dias nós teremos a nossa própria rádio, nossa própria emissora de TV. Amém, irmãos? Amém. Mas, irmãos, nós temos uma história aqui interessante a respeito de Pedro. Era um homem corajoso, mas faltava conhecimento. E muitos criticam esta ação de Pedro e diz que Pedro, ele foi medroso. Mas, irmãos, eu vejo por outro ângulo. Eu acho esse homem um homem corajoso. Um homem corajoso. Eu não vou entrar em todo o histórico desse relato, porque o tempo não dá. Mas é interessante, vamos observar aqui alguns itens, para que nós possamos tirar lições preciosas para nós. Então a leitura já deixou claro que eles estavam num barco, no mar da Galileia. Fala, Galileia. Galileia. Aleluia. Então, na 4ª vigília da noite, aproximadamente a partir das 4 horas, porque no calendário judaico a noite é dividida em 4 vigílias, e no calendário romano em 3 vigílias. Então, na 4ª vigília da noite, Jesus primeiro tinha alimentado uma multidão e ele estava orando, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisava de orar. Agora, se Jesus orava, imagina nós, irmãos. Quem gosta de orar aí, diga glória a Deus. Aleluia. Né? Quando nós chegamos aqui, quer dizer, toda a vida eu gosto de orar, né? E nós começamos com oração, e nós estamos orando aqui, irmão, viu? Tem 5 de oração aqui. O pastor Mauro está aqui, viu? Orando, e nós já estamos no capítulo 5, já lemos o capítulo 5 de Mateus, viu, Mael? Nós começamos a ler a Bíblia aqui. Aleluia. Então, irmãos, aí eu começo aqui, ficou muito bom isso aqui, né? Foi o capítulo 5. Eu fiz uma leitura aqui maravilhosa, viu, irmãos? Porque esse púlpito aqui tem espaço e ficou do jeitinho que nós precisávamos mesmo. Então, quando eles estavam em alto mar, porque o vento era contrário. Interessante, irmãos, que aqui já nos dá uma ideia do que o pregador dizendo. Ele se informou com alguém que entende de voo, um piloto, e diz que o avião, para ele subir, tem que ter vento ao contrário, para ele poder subir, viu, irmãos? Então o vento está ao contrário, a turbina ela puxa o vento, aí o avião sobe. Então, no sentido espiritual, o vento subir também, vem muita coisa ao contrário, viu? Mas quando você tem coragem, você sobe, viu? Quando o vento, quando as tempestades estiverem contrárias ao seu caminho, é porque você vai subir, viu, irmão? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso local não é aqui, mas é lá, né? E Jesus, quando ele voltar, nós vamos subir alegre. Amém? Glória a Deus. Mas eles estavam naquela dificuldade todo mundo tem, assim. No mar da vida, né, no oceano da vida, todos nós passamos por dificuldade. E às vezes Jesus não aparece na primeira vigília. A primeira vigília é depois das 7 horas, é a hora que você está acordado. Às vezes ele não aparece na segunda vigília, mas às vezes ele aparece na 4ª vigília, que é um horário de sono pesado, né? A partir das 4 horas, como é difícil você levantar 4 horas, né, irmão? Como é difícil levantar 4 horas, né, para orar. Mas Jesus aparece para os discípulos na 4ª vigília, irmãos. A noite
viu a dificuldade dos seus discípulos, vou dar uma forcinha para eles. Irmãos, você acha que Jesus não está vendo a dificuldade que você está passando? Ele está vendo. Você é do barquinho, está rodopiando, as ondas que joga para lá, joga para cá, mas Jesus, às vezes ele não apareceu na segunda, ou na primeira, nem na segunda, nem na terceira vigília, mas ele vai aparecer na quarta vigília. Aleluia! Agora você tem que conhecê-lo, não precisa imaginar que é um fantasma. Essa doutrina, essa lenda de fantasma, antes do tempo cristão, nós já temos ela, porque os discípulos imaginou que era um fantasma, mas era o Filho de Deus que viera ao socorro daqueles homens. Irmãos, eu tenho observado na vida de muitos crentes, que eles oram, e quando Deus começa a fazer algo, quando Deus começa a trabalhar, ele fica com medo. Os discípulos, com certeza, eles estavam buscando um socorro e pensavam: o que vai acontecer conosco? Eles pensavam só no pior, mas quando Jesus aparece, eles ficam com medo. Pensou que era um fantasma, né? Quantas vezes o Senhor está dando tempo, e quando Deus vem, faz um milagre grande. Eu já vi as pessoas correrem quando Deus começa a fazer milagre, porque a presença de Deus, ela gera temor, e às vezes ela gera medo, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento de Deus, então olha, ele faz como aquele senhor: olha, eu vou morrer porque Isaías, profeta Isaías, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor, e eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também estão impuros, eu vou morrer. Mas ele não morreu, irmãos. Deus, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para destruir as vidas, mas veio para dar vida. Amém, irmãos? Quem quer viver aí, diga amém. Amém. Aleluia. Então é o seguinte, a primeira lição que nós aprendemos: Jesus não é um fantasma. Repete comigo: Jesus não é fantasma. Jesus não é fantasma, Mas Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Então, irmãos, até com isso nós temos que ter cuidado. A mídia, inclusive tem aquele filme Ghost, do outro lado da vida. Não é filme para a gente ver não, viu, irmãos? A não ser se for para você aprender, viu? Se você está querendo aprender alguma coisa, você pode ver, mas para se emocionar e achar aquilo incrível, aquilo ali é macumbaria purinha, viu? Eu conheço bem aquele negócio ali, viu? Então, irmãos, mas aí, então ele foi campeão de bilheteria, o Ghost, né? Isso para adulto, mas para as crianças, eles inventaram um desenho chamado Gasparzinho. Quem é o Gasparzinho, irmão? Diabo. Hã? Diabo. É um fantasminha, não é? É. Mas existe fantasma, irmão? Não. Não existe. Existem demônios, mas de alguém que morreu estar por aí perambulando é mentira, porque a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem alma penada aí não, andando por aí assustando o povo, não. Tem demônio. Então o Gasparzinho é um fantasma bom, segundo a mídia. Isso é para iludir as crianças, meu irmão. Não deixa a sua criança ver o Gasparzinho não, viu? Fantasminha camarada. Oi? Fantasminha camarada. É, fantasminha camarada. Não tem nada de camaradagem não, viu, irmão? Viu? Então, irmãos, isso é doutrina do diabo, viu? Então pensou que Jesus era um fantasma, mas ele não é, aleluia. Então Jesus gritou, porque ele sabia que eles estavam com medo. Tende bom ânimo, aleluia. Jesus está falando para você nesta noite: tem bom ânimo, viu? Tende bom ânimo, irmão. Não entrega, como diz lá na roça, para com a rapadura, não. Tenha bom ânimo. Deus te dá vitória.
Aleluia. Aleluia. Porque quando as coisas começam a apertar, a tendência é entregar as contas. Não, irmão, não se entrega. Deus fala, não, aqui não. Eu estou com Deus, eu estou lutando com Deus, e Deus me dará a vitória. Não desanime, irmão. Jesus falou, tem bom ânimo. Irmão, eu digo para você, tem bom ânimo. Não importa a sua luta, se é uma doença, se é um problema financeiro, espiritual, tem bom ânimo. Aleluia. E Jesus se apresenta. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus se apresenta. Tem bom ânimo, sou eu. Aleluia. É a mesma expressão, inclusive eu já até preguei aqui sobre o grande eu sou. Foi a mesma expressão que Deus usa lá para Moisés, lá em Êxodo. O eu sou. O próprio Cristo também ele falou lá para o sacerdote, eu sou. Ele falou para a mulher samaritana, eu sou, eu que falo contigo. Aqui ele usa, eu sou significa aquele que pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele queira fazer. Nada pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí ele fala assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu. Aí ele termina o versículo. Não, termina para mim. Não tem mais. Por que você está com temor? Por quê? Por que você está com temor? Sou eu. Ei, sou eu. Não tem bom ânimo, não tem mais. Por que entender se eu sei que aquele pode todas as coisas? A Bíblia diz no capítulo 4 de Romanos que ele traz à existência aquilo que não existe. Por que eu vou temer? Aleluia, glória a Jesus. Aqui nós encontramos quando Pedro ouve a voz, a Bíblia diz assim: olha aqui temos. Respondeu e Pedro disse: se és tu. Você já viu que muitas vezes a gente quer colocar Deus à prova? Só tem uma forma que Deus permite, que Ele diz que a gente pode colocar Ele à prova. Sabe qual, irmão? Está lá no capítulo 3 de Malaquias. Ele fala sobre algo lá que vocês todos sabem, e depois fala assim: depois faz prova de mim. Vocês sabem do que eu estou falando? Sabe, né? Então, aleluia. Então, irmãos, olha aqui: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Que desafio, né, irmãos? Aqui eu vejo um homem corajoso, desafiador. Se és o Senhor, então manda-me ter contigo. Aleluia. Maravilha, né? Se é, sempre tem o sim, né? Ah, mas se Deus, ah, mas se eu fosse, ah, mas, irmãos, não tem esse negócio não. Ou somos ou não somos. Não podemos ficar em cima do muro. Não somos meio termo. Não é assim? Nós temos que confiar. Assim é o Senhor, então manda ter contigo. Aí Jesus, vem, aleluia. Vem. Você está pensando que eu sou fantasma? Vem cá. Irmãos, ele fez armadilha, não foi? Pedro era o seguinte, ele tinha um probleminha, que tinha hora que tinha muita fé, de repente a fé dele estava lá embaixo. É mais ou menos como nós mesmos, né? Tem dia que você não pode nem cuspir no piso, que se ficar sai até fogo. Mas tem dia que você está de cabeça baixa, né? Parece que Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não. Deus não esqueceu de você não. Deus não esqueceu. Vem. Pisa na água. Se pisar na água, você vai ficar
Aí Pedro teve coragem. Aí aquelas ondas bravias faziam assim. Ele colocou o pé na água. Estava com esse lado aqui. Opa, maravilha, né? Colocou o outro. Ué, esse está dando certo, né? Um dos mineiros. Lá vai. Mas de repente veio uma onda mais violenta. E aquela onda levantou lá, não sei quantos metros. E eu falei assim: agora vai levar o barco, vai levar todo mundo. Aí veio a dúvida. É aí que está o problema, irmão. Você está indo bem, viu? Já andou a metade do caminho. E Jesus está esperando. Vem, estou aqui, Pedro. Vem, vem. Mas aí a onda levanta. Irmãos, você está andando bem. O diabo levanta. E para te jogar algo, para você ter medo. Mas você tem que repetir no nome de Jesus. O diabo aparece. Ele manda alguém para te provocar. Ele manda alguém para te perturbar. Aí você precisa de repreender. Ele estava andando, e quando ele tinha fé, ele estava sobre as águas. Mas quando ele viu aquela maré alta, a Bíblia diz que ele titubeou, ele teve medo. E quando a pessoa está na fé, mas quando ele tem medo, ele vai sucumbir, ele vai cair, ele vai desistir. Não desiste, irmão. Só porque a maré ficou mais alta agora? Não, irmão. Olha aqui, a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Que maravilha, né? Surfar na crista das águas, sem uma prancha, mas no pé mesmo, né? Que maravilha, né, irmão? Andar sobre as águas. Alguém tinha um surfista crente, e alguém perguntou, um repórter perguntou para ele, falou assim: para você, qual foi o maior surfista do mundo? Ele respondeu: Jesus Cristo, porque ele andou sobre as ondas do mar da Galileia. Sem prancha. É mesmo, né, irmãos? Então é o seguinte, reparando agora que é o problema. Você começa a dar atenção demais aos problemas, né? Reparando aqui na minha Bíblia, na minha tradução, é interessante. Ficou olhando demais, né, para a dificuldade. Ficou olhando demais. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Irmãos, quando o problema bate, você fica com aquilo na cabeça, encucado, como diz o goiano, com essas coisas. Olha, você vai sucumbir. Mas quando vem no seu coração, você fala: não, eu já orei, eu já ordenei quando é para ordenar, porque tem a hora de ordenar e tem a hora de pedir, então eu vou confiar, e vai descansar em paz, vai dormir, porque o milagre será realizado. Viu? Então, mas ele ficou reparando. Olha o que deu. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, irmãos, graças a Deus, que mesmo que nós fracassamos às vezes no projeto, mas quando nós gritamos por Deus: Senhor, salva-nos, Ele está pronto a nos salvar. A Bíblia diz que quando nós estivermos passando por dificuldade, no Salmo 121, o verso primeiro: eleve os meus olhos, tem aqui o versículo para mim, para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez a terra. Aleluia. O povo da Bíblia, viu, Marco? Aleluia, né? É bênção pura, né? Então, nós temos um exemplo. Eu tenho muita
muita coisa para falar, mas já passei do tempo, não dá mesmo. Essa aqui eu tenho que pregar é 2 horas. Mas nós vamos terminar, olha aqui. Salva-me, Senhor. Ele gritou para a pessoa certa. Você está pegando com quem? Você está gritando para quem? Grita para Jesus. Salva-me, Senhor. Leia o capítulo 58 de Isaías. Viu? Diz que antes de nós gritar, ele responde: eis-me aqui. Aí é o seguinte, irmãos. E prontamente Jesus, ele encolheu a mão. Não, estendeu. Estendeu? Estendeu a mão. Prontamente, Deus quer abençoar. Prontamente ele estendeu a mão. A Bíblia diz lá em Isaías, me parece que 59, se eu não me engano, que Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, mas ele está com a mão estendida porque ele quer nos abençoar. Fala, ele quer me abençoar. Ele quer me abençoar. Aí Jesus falou assim: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é uma palavra para nós. Como que está a nossa fé? No capítulo 11 de Marcos, no livro de Marcos, versículo número 20, Jesus começa, lá tem aquela história daquela figueira, e aquela figueira não tinha fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela morreu, ela secou-se, e os discípulos se assustaram com aquilo. Mas como secou a figueira, Jesus falou assim: se vocês tiverem fé e não duvidar no vosso coração, direis a este monte: ergue daqui e vai para lá. Não duvidando no coração, será feito conforme você ordenou. Aleluia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, olha aqui, nós precisamos, porque o seguinte, acreditar em Deus na hora que está tudo bem é fácil, né? Na hora que a conta está abarrotada, né? Que nem a conta da Elza lá, cheia de dinheiro, né? Do Marco Aurélio, né? Graças a Deus, né? Do Fabrício, dos irmãos do Cominho, né? Do irmão José, da igreja, a conta bancária está assim, né, irmãos? É dinheiro por todo lado, amém, irmão? Amém. Isso, receba aí, né? Amém. Aleluia, né? Então é fácil dar glória a Deus, mas quando a coisa está assim difícil, né? A maré se levanta, irmãos, nós temos um Deus que estende a mão para fazer ou para nos socorrer, viu? Senhor, eu estou perecendo, só estendeu a mão. Irmãos, que tamanho é a mão de Deus? Vocês sabem o tamanho da mão de Deus? Não. Hã? Não. Sabe não? Mas não sabe. É uma mão grande, né? Lá em Jó, eu não lembro qual capítulo, mas Deus ele toma a terra pela mão. Viu? É pequenininha a mão de Deus, né, irmão? Senhor, socorre! Vem aquela mãozinha, né? Pega você assim, ó. Fica, meu filho. Coloca você lá na praia, né? Facinho para ele, né, irmãos? Aquele trabalho, você fala: nossa, mas eu não dou conta, não aguento, e você está morrendo. Deus vai lá e pega assim, facinho, né? Fica, meu filho, peraí, deixa eu fazer isso aqui para você, né? O Lázaro morto lá, 4 dias. Jesus chorou, falou para Maria: onde puseste? Vamos lá. Está lá, Senhor. Aí Jesus falou: olha, tira a pedra, tira. Pedro fala de incredulidade, irmãos. Tira a incredulidade. Ou o que nós temos que fazer. Jesus não podia ordenar a pedra para sair? Podia, né?
Mas era aí, esse que fazia a Senhor, eu já chego. Jesus falou assim: eu não falei com você, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Aí alguém foi lá e viu aquela pedra, vários homens, né? E aí Jesus dá uma ordem. Irmão, você precisa de ordenar, tem que aprender isso. Tem hora que tem que pedir. Quando é para Deus, você não vai ordenar a Deus. Ninguém ordena a Deus, você está acima de qualquer ser do universo. Mas você pode ordenar o diabo. Quando você vai expulsar o demônio, você não vai pedir o diabo para ele sair daquela pessoa. Você vai ordenar, não é assim? Então, para a morte também, Jesus ordenou a morte, ou ordenou que Lázaro viesse para fora, e Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem lá fora. Irmãos, a Bíblia diz que ele saiu, ele ainda estava amarrado. Jesus falou assim: desatai-o e deixai-o ir. Então, irmãos, para ele é fácil. O seu problema para Jesus é fácil. O meu problema para Jesus é fácil. Então nós estamos andando pela fé, né? No mar bravio, o mundo é um mar bravio, mas nós nunca vamos ficar olhando se a onda vai vir grande ou pequena. Nós temos que olhar para Jesus. No capítulo de número 12 de Hebreus, eu gosto muito desse texto. O escritor do livro aos Hebreus diz: e nós, para mim terminar esse texto, irmãos, e nós, está na Bíblia, capítulo 12 de Hebreus, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e prossigamos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o pastor Paulo, autor e consumador da fé. Aleluia! Como é que é então isso? Olhando para quem? Jesus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus, gente. Pede socorro para Jesus. Viu? O pastor ora, ajuda. Ele ora. Ele ora, te ajuda em oração. Na Bíblia fala para a gente ajudar uns aos outros, para nós devagar uns aos outros. Mas Jesus é que estende a mão e faz o milagre. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Vamos parar por aqui, porque senão nós vamos até na quarta vigília. Quem tem na quarta vigília aqui, Jesus vai chegar aqui e vai batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus! É bravo, né, Marcos? Irmãos, eu quero orar por o irmão Zequinha. O Zequinha, nós precisamos de Zequinha aqui, mas ele trabalha numa produção de noite não, né? E hoje também o irmão Elias não está aqui, deve estar trabalhando, a Eliane também deve estar trabalhando. E aqui, irmão Zequinha, você vai representar aqui esses irmãos que trabalham à noite, para Deus mudar esse horário e ainda de lambuja aumentar o salário. Amém, irmã Fernanda? Maravilha, né? Porque nós precisamos daquilo aqui, irmãos. O meu coração tem pedido para mim orar pelo Zequinha, né? Para Deus mudar esse horário dele. Vamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aproximar aqui, irmão Deus. Aleluia. Deus Santo e poderoso, nós nos apresentamos no presbítero, irmão Zequinha, Papai Santo. Nós estamos orando e nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso. Então, Pai Santo, se esta é a tua vontade, porque o meu coração diz para mim, sim. Ó Deus amado, nós precisamos, a tua obra precisa dele aqui. Mas o horário de trabalho dele, Pai, é um horário que não ajuda ele a fazer mais para o Senhor. Então, em nome de Jesus, nós ordenamos que esse horário seja mudado, mas é para melhor, não é para pior. E
que haja aumento de renda, e que fique um horário durante o dia, para que ele possa estar aqui conosco nos cultos, fazendo a obra do Senhor. Nós acreditamos nisso. Também os demais irmãos que trabalham à noite. Deus amado, muda essa situação. Em nome de Jesus, para melhor, porque o Senhor não vai fazer para pior, mas é para melhor que nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Deus é aqui. Vamos ficar aí na mesa. Irmãos, essa semana já vai ter culto na quarta-feira, viu? Nos lares. Então é o seguinte: na terça é culto de. Depois a gente vai orar, não tirar a oferta, né? Não tirar a oferta, viu? Daqui um pouquinho eu vou orar para você ofertar. Então, o de ensino, vem o de ensino.